Fala galerinha, tudo bem? Nessa videoaula nós faremos uma revisão do conteúdo de determinantes recheado daqueles exemplos camaradas e bagaçantes para você gabaritar, tirar 10, fazer chover na sua prova. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Abraço, boa aula, tchau, tchau! E aí, meu povo, tudo bem? Então nós estamos fazendo uma playlist falando sobre matrizes determinantes. Nós já fizemos um vídeo falando sobre a revisão de matrizes e agora nós vamos fazer um vídeo falando sobre uma revisão dos conteúdos de determinantes, tá bom? Então olha só, resolva a equação. Aqui eu tenho um determinante que é igual a menos 10, então aqui tem um x, eu tenho que descobrir esse x que está dentro do determinante. Observa que esse determinante ele é de ordem 3, tá? Ele é um determinante de ordem 3 porque ele tem 3 linhas e possui 3 colunas, tá bom? Então, para resolver esse determinante, nós vamos usar a famosa regra de Sarrus ou de Sarri, tá? Então, ele tem ordem 3 e nós vamos aplicar nele a regra de Sarrus para poder resolver esse determinante. Então, eu vou fazer aqui do lado, tá bom? Então, eu vou copiar aqui 1, 3 e menos 1. Aqui é 2, 0 e x. Aqui é 1, 2 e 4. Né? Copiei aqui o determinante. E a regra de Sarrus ou de Sarri, eu pego as duas primeiras colunas e copio aqui fora do determinante. Então, vou copiar 1, 2 e 1, 3, 0 e 2. E isso aqui tem que ser igual a menos 10. E eu tenho que descobrir o valor do x, tá bom? Então, nós vamos fazer agora, galera, olha só. Traçar as 3 diagonais principais aqui, que possuem sinal positivo, ó. Diagonal principal, elas têm sinal positivo. 1 vezes 4 vezes 0 vai dar 0, né? 3 vezes x vezes 1 mais 3x, né? Sinal positivo porque a diagonal é principal. Aqui, ó, menos 1 vezes 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos com mais da diagonal vai ficar menos 4. Tudo bem, ó? Menos com mais, menos 4, mais da diagonal principal. A gente foi, aí a gente volta, né? Fumo e voltemos, como diz aqui no Paraná. Então aqui são as diagonais secundárias, que são diagonais negativas, tá bom? Então vamos lá, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24. Agora aqui eu tenho 1 vezes x vezes 2, 2x, né? Então vai ficar menos 2x porque é diagonal secundária. Menos 1 vezes 0 vezes 1, apareceu 0, vai dar 0, né? Então, colocar menos 0 ou mais 0, 0 não importa o sinal. E aqui vai ser igual a menos 10, que eu vou repetir. Eu quero achar o valor do x e resolver essa equação que tem o determinante dentro dela, tá bom? A zeraiada que a gente fala aqui no Paraná também vai cortar, né? 3x, galera, ó. Tira 2x, vai ficar x, né? Menos 24 com menos 20... Aliás, menos 4 com menos 24 vai dar menos 28, que é igual a menos 10, tá? Fazendo aqui do lado, eu tenho que x é igual a menos 10 e esse menos 28 eu vou passar mais 28. Portanto, x é igual a 18. Tá bom? Valeu? Então, galerinha, continuando, agora nós vamos revisar um pouquinho de propriedades de determinantes, tá bom? Então, aqui nós temos o determinante, olha, ele não deu os valores, mas deu que o resultado desse determinante é 4, tá? Então, observe que o determinante, pessoal, olhando para as linhas desse determinante, eu tenho ABC, DEF e GHI, tá bom? Então, olha só. ABC é linha, e aqui na letra A, ABC virou coluna. DF é linha, DF virou a segunda coluna. GHI é a terceira linha, GHI virou a terceira coluna. Nós vimos dentro das propriedades de determinante, nós vimos que o determinante
de uma matriz A é igual ao determinante, da matriz transposta de A, tá? Nós fizemos uma aulinha falando sobre propriedade de determinante e nós vimos essa propriedade. Então, daqui para cá, nada mais é do que a matriz transposta, tá? A primeira linha virou a primeira coluna, a segunda linha virou a segunda coluna e a terceira linha virou a terceira coluna. Portanto, o resultado do determinante aqui vai ser igual a 4, tá bom? Por essa propriedade, né? A matriz da letra A é a matriz transposta da matriz do enunciado, então, portanto, o resultado é o mesmo, tá bom? Outra propriedade que nós vimos, tá? Se nós pegarmos uma matriz e multiplicarmos uma fila, tá? Fila, para quem viu nossas aulas, pode ser linha ou coluna, tá? Se eu multiplicar uma fila por um número, o resultado do determinante fica multiplicado por esse número, tá bom? Então, se eu multiplicar uma linha por um número, o resultado do determinante vai ser multiplicado por esse número. Então, olha só, é a mesma coisa aqui. Aqui tem ABC, D, E, F, G, H, I. ABC, D, E, F, G, H, I. O que ele fez com essa linha? Tá? Aliás, essa coluna, né? Ele multiplicou, ficou muito feio esse 3, vamos fazer em todos os valores que aí fica mais bonitinho, ó. Essa primeira coluna, ele multiplicou por 3. Então, o resultado do meu determinante vai ser multiplicado por 3, ó. 4 vezes 3. Espera aí que não acabou ainda, hein, galera? CFI era a terceira coluna. O que aconteceu? O que ele fez aqui, ó, com a terceira coluna? Ele multiplicou por menos 1. Ele fez vezes menos 1, né? Pegou essa terceira coluna e multiplicou por menos 1. Então, o resultado do determinante vai ser multiplicado por menos 1. Tá bom? Então, olha só o que acontece. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes menos 1 vai dar menos 12. Tá bom? Então, quando a gente multiplica uma fila por um número, fila pode ser linha ou coluna, o resultado do determinante vai ser multiplicado por esse número. Então, o determinante é 4, então vai ficar 4 vezes 3 e depois vezes 1, porque a terceira coluna também foi multiplicado por 1, tá bom? O que acontece agora, galera, com a letra C, tá bom? Ele pegou a primeira e a terceira colunas, tá? A, D e G, tá vendo, ó? A, D e G era a primeira linha, a primeira coluna, virou a terceira. E aqui também, ó, C, F, I, ele inverteu, não inverteu? Quando isso acontece, quando eu troco duas filas de posição, fila pode ser linha ou coluna, eu inverto o resultado desse determinante, tá bom? Então, esse determinante vai ser menos 4, tá? Ele trocou essas duas filas de posição, tá bom? Então, basta eu trocar o sinal do resultado do determinante. Beleza? Valeu? Continuando, pessoal, falando sobre as propriedades determinantes, agora nós vamos ver a propriedade em que os elementos que estão abaixo ou acima da diagonal principal valem 0, tá? Então, tem que resolver esse determinante, que tem uma equação, né? Porque tem que achar um valor de x, tá? Cujo resultado vai ser igual a 0 aqui, né? Então, quando os valores que estão abaixo ou acima aqui da diagonal principal, que eu estou grifando aqui, ó. Aqui é a diagonal principal, né? Quando os elementos que estão abaixo ou acima da diagonal forem iguais a 0, é o que acontece aqui, os elementos que estão abaixo da diagonal principal é 0, basta eu multiplicar os elementos da diagonal principal que eu vou ter feito o resultado do determinante. Então, basta eu fazer aqui, ó, x vezes x menos 1 vezes x mais 2, tá? Se eu multiplicar os elementos que estão na diagonal principal,
tá? Eu vou achar o resultado desse determinante, tá? É uma propriedade que nós vimos nas aulas. Eu coloquei um card, tá? Aqui nessa aula, falando sobre as propriedades de determinantes, tá? Os elementos que estão abaixo ou acima da diagonal principal forem iguais a zero, basta a gente multiplicar os elementos da diagonal principal, tá? Isso aqui tem que ser igual a zero, porque é uma equação, né? Como essa multiplicação aqui, tá? Eu tenho uma multiplicação de termos, né? De monômios, binômios, que dá igual a zero. Basta eu igualar todo mundo igual a zero e resolver, tá? Então, vou fazer esse aqui, ó. A primeira solução é x igual a zero, tá? Toda vez que eu tenho uma multiplicação, essa aqui é chamada de propriedade do produto nulo. Quando uma multiplicação de termos for igual a zero, eu igualo todos os termos a zero para achar o resultado, tá? Agora eu vou fazer aqui, ó, o x menos 1 igual a zero. Passo 1 menos 1 para lá, né? Vai ficar x é igual a 0 mais 1 e x é igual a 1, ok? X mais 2 igual a 0, olha só aqui, ó. Fazer aqui do lado, x mais 2 igual a 0. Passando mais 2 para o outro lado, eu tenho que x é igual a 0 menos 2. Portanto, x igual a menos 2, tá bom? Então, você faz cada termo aqui da multiplicação igual a 0, resolve, você tem o resultado dessa equação, tá bom? Mais um exercício falando aqui sobre propriedades de determinantes, tá? Esse daqui, se eu não me engano, no nosso playlist, é a 7ª propriedade, é o teorema de Binet, tá? Então, é o teorema de Binet. Ele fala assim, que o determinante de A é 6 e de A vezes B é 24, calcule o determinante de B, tá bom? O teorema de Binet diz exatamente sobre isso, ó. O determinante de A vezes B, né, é o determinante de A vezes o determinante de B, tá bom? Ele falou que o determinante de A vezes B aqui é 24, que é igual ao determinante de A, quanto que é o determinante de A? 6, né? Vezes o determinante de B que eu quero saber, tá? Passando o 6 dividindo, 24 dividido por 6, eu vou ter o determinante de B, tá? Portanto, o determinante de B vai ser 24 dividido por 6, 4, né? Beleza? Ele quer saber na letra B quanto que é o determinante de B ao quadrado, né? Da mesma maneira, né? Se eu usar o mesmo raciocínio determinante do teorema de Binet, nós temos que o determinante de B ao quadrado é o determinante de B vezes o determinante de B, né? Se eu usar o mesmo raciocínio de A vezes B, né? O A é o B da mesma maneira, então o determinante de B vezes B vai ser 4, que eu achei na letra A, vezes 4, que é igual a 16. Tá bom? Valeu? E aí, meu povo, agora nosso último exercício da nossa revisão falando sobre determinantes. Agora nós vamos fazer um determinante de ordem 4, né? Que tem 4 linhas e 4 colunas, tá? Esse determinante, nós chamamos ele de... que nós podemos fazer ele pelo determinante de Laplace, né? Ou teorema de Laplace também é aceitado, tá? O determinante de Laplace, nós vamos escolher aquela fila, que pode ser linha ou coluna, né? Que nós vimos agora há pouco, que tenha mais zeros. Então, se eu olhar, a primeira linha tem 2 zeros, a segunda tem 1 e a quarta linha tem 4 zeros, tá bom? Se a gente olhar nas colunas, a segunda coluna aqui tem 3 zeros e a quarta tem 1. Eu vou escolher aquele que tem mais zeros, porque daí eu não preciso ficar calculando o cofator, que é bem trabalhoso para calcular o cofator, né? Então eu vou escolher aqui, ó, a nossa campeã do dia foi a segunda coluna, tá? Então, o que diz o determinante de Laplace ou a regra de Laplace?
que eu tenho que pegar uma fila e calcular e somando, né, o produto do elemento vezes o cofator, tá? Então vamos identificar quem são os elementos aqui, ó. Esse daqui é o A12, esse daqui é o A22, esse daqui é o A32 e esse daqui é o A42, tá bom? Por que é A12? Porque o 0 aqui ele está na linha 1, na coluna 2. Esse 0 tá na linha, é o A22, porque ele está na linha 2, na coluna 2. Esse 2 aqui é o A32, porque ele está na linha 3, na coluna 2. E esse 0 aqui é o A42, porque ele está na linha 4, na coluna 2. Tá bom? Então, o teorema de Laplace, o determinante de Laplace, diz que basta eu pegar uma fila e multiplicar o elemento vezes o cofator dele. Então, eu vou fazer e somando, né? Então, eu vou fazer o A12 vezes o cofator 12, mais o A22 vezes o cofator 22, né? Mais aqui o terceiro, o A32 vezes o cofator 32, mais o A42 vezes o cofator 42, tá? Eu escolhi a fila que tem mais 0 justamente para não ter que ficar calculando o cofator, né? Então, o A12 e o A22 vale 0. Eu não vou precisar calcular, né? Quem mais que vale 0? O A42 vale 0. Eu também não vou precisar calcular. Então, basta eu calcular, galera, aqui, ó, o A32 vezes o cofator dele. Então, nós temos aqui o determinante é o A32, que vale 2, vezes o cofator, tá? Se você não lembra como faz cofator, agora eu vou colocar um card para você dar uma olhadinha na aula do cofator, tá? Não vou ficar explicando aqui, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Então, o cofator é dado por menos 1 elevado a 3 mais 2, vezes o determinante 3,2, né? O determinante 3,2 é aquele que eu vou tirar, ó. Eu tenho que fazer o cofator 3,2. É o determinante 3,2, eu tiro a linha 3 e a coluna 2, tá? É o que sobrar. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Aqui vai sobrar 1, 4 e menos 1. 1, 4 e menos 1. E aqui vai sobrar 0, 1 e 2. Tá bom? Fazendo os cálculos, galera, a gente tem o seguinte, tá? 2, aqui vai ficar menos 1 elevado à quinta potência. Aqui o determinante 3,2, né, que é do cofator 3,2, que é aquele que eu tirei a linha 3 e a coluna 2, ele é uma determinante de ordem 3 que eu tenho que fazer regra de Sarros, né? A gente acabou de ver agora há pouquinho. Então, 1, 2 e 4... 1, 4 e menos 1, né? Pega as duas primeiras colunas e copia aqui do lado. Efetuando a multiplicação aqui, ó, diagonais principais, sinais positivos, né? Sinais positivos aqui. Então, eu vou ter aqui 1 vezes 4 vezes 2 é 8 positivo. 1 vezes 1 vezes 4 vai dar 4. 0 vezes 2 vezes 1 vai dar 0, independente do sinal, né? Agora, as diagonais secundárias que possuem sinal negativo, né? Então, aqui, 1 vezes 2 vezes 2, 4, né? Então, menos 4. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Menos desse 1 aqui, com menos da diagonal, menos com menos, vai dar mais 1. 0 vezes 4 vezes 4 vai dar 0, né? Menos 0. Então, fazendo o cálculo aqui, eu tenho 2... Menos 1 elevado a 5, que é ímpar, vai dar menos 1, né? Se fosse elevado a um número par, seria mais 1. Aqui vai dar quanto? Ó? 4 menos 4 dá 0, tá? 8 mais 1 é 9, tá, galera? Então, eu vou ter o resultado aqui
2 vezes 1 menos 2 vezes 9 menos 18. Tá bom? É isso aí. Calculamos o determinante de ordem 4 usando o determinante ou teorema de Laplace, tá? Se você gostou dessa aula de revisão, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, continue acompanhando nossas aulas e nossas playlists, tá bom? Abraço, valeu, tchau, tchau.